A experiência mais assustadora que eu vivi aconteceu há 9 anos. Naquela época, eu era apenas um garoto ingênuo na segunda série, sem noção de quanto o mundo poderia ser cruel e cheio de sofrimento. No entanto, essa história não é sobre mim, mas sobre uma garota que conheci na escola. Chamamos ela de Júlia. Não éramos próximos e ela era extremamente reservada. Quase nunca dizia uma palavra na sala de aula. Tinha o hábito de roer as unhas e deixava seu cabelo sempre cobrindo o rosto. Ela parecia estar sempre enojada ou com uma expressão indiferente, o que já era peculiar por si só. Mas o mais marcante nela eram os olhos. Eram de um azul pálido, profundo e carregado de tristeza ou frieza, como se ela estivesse constantemente sonhando acordada ou tivesse acabado de chorar. As coisas começaram a ficar sombria quando novembro chegou. As férias estavam prestes a chegar, e a maioria dos alunos, inclusive eu, estava contando os dias para esse momento. Durante uma aula de história, enquanto lia um capítulo sobre os anos 1800, um som estranho chamou minha atenção. Era um gemido bem suave, quase imperceptível. Quando olhei para trás da minha carteira, Júlia dormia profundamente. Seu nariz fazia um som peculiar e ela mantinha a boca fechada com força. Tratei de ser uma boa pessoa e sacudi ela de leve para que acordasse antes que o professor percebesse. Ela despertou de um jeito inusitado, abrindo os olhos de repente e respirando com dificuldade. Perguntei se tinha tido um pesadelo, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente e voltou a ler o livro que estava lendo antes de dormir. Achei aquilo um pouco estranho, mas foi apenas algumas horas depois que as coisas realmente começaram a ficar esquisitas. Tive apenas algumas horas de aula com Júlia, então não a vi novamente até algumas horas depois. Durante uma aula de ciências, minha professora pediu que eu fosse à secretaria para tirar uma cópia de uma folha de atividades, já que ela havia esquecido de fazer isso no dia anterior. No caminho, percebi que algo estava errado. Não tinha ninguém nos corredores, estava tudo em silêncio e a enfermaria estava completamente fechada. Movido pela curiosidade, me aproximei da porta da enfermaria e encostei o ouvido para tentar ouvir algo. Foi então que escutei alguns pedaços de uma conversa. Por que só eu consigo ouvir eles? Olha, ninguém está lhe dizendo nada. Você precisa descansar. Não, se eu fechar os olhos, eles vão me encontrar. Por favor, pare de gritar. Não cause um alvoroço. Essa breve troca de palavras foi interrompida por gritos. Afastei minha orelha da porta e recuei alguns passos. O único pensamento que me veio foi: o que diabos está acontecendo lá dentro? Logo em seguida, a maçaneta começou a girar, freneticamente, como se alguém desesperado tentasse sair. Alguns instantes depois, Júlia apareceu na sala. Seu semblante estava sombrio e os olhos vermelhos indicavam que provavelmente havia chorado. Ela correu em minha direção e caímos no chão. "Me ajuda!" Ela falou como se quisesse gritar, mas sua voz estava muito fraca. "Por favor, me ajuda! Você consegue ouvir eles?" Perguntou com um olhar cheio de medo. Apesar de querer responder, o medo me paralisava. Seus olhos não transmitiam tristeza nem cansaço. O que eu enxergava neles era a pura insanidade. Incapaz de pronunciar qualquer palavra, fiquei imóvel enquanto ela se levantava e saía correndo em direção ao refeitório, que a essa hora estava deserto. Lá, ela caiu de joelhos, segurou a cabeça com as mãos e começou a gritar. Apenas gritar. Eu me aproximei tentando oferecer ajuda, mas em um gesto rápido, ela arrancou a caneta que eu segurava e a cravou no próprio ouvido e logo depois no outro. O sangue começou a escorrer enquanto ela soltava a caneta no chão. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, apenas respirando fundo. Então, virou a cabeça devagar na minha direção. Me encarou com um olhar de puro desespero e sussurrou:
eu ainda os escuto. Depois daquele dia, nunca mais vi Júlia. Circulam rumores de que ela foi internada em um manicômio e que tirou a própria vida. Eu nunca vou saber qual foi o desfecho da sua história, mas uma coisa ficará para sempre gravada em minha mente. Aqueles olhos azuis, desbotados e profundos, fixados em mim. Olhos consumidos pela loucura, enquanto seus ouvidos, mesmo com os tímpanos destruídos, ainda captavam as vozes que a atormentavam.